Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Emerson e no vídeo de hoje vamos continuar o corte AA do galpão para avicultura de postura. Vamos inserir os móveis do escritório, as torneiras, as bancadas e as gaiolas do setor de produção. Vinheta. Muito bem, vídeo um pouco mais curto dessa vez. Vamos retornar lá para o projeto em AutoCAD. Vamos dar um zoom aqui na região do escritório, na planta baixa. Eu preciso marcar o armário e a escrivaninha. Para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada blocos. Vou expandir ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. Eu vou marcar até que ponto vai o armário e vou marcar também aqui o início da escrivaninha. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos diminuir o zoom e vamos lá para o corte AA. Vou começar desenhando o armário. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. Vou dar 10 centímetros, 0.1 para o pé do armário. Clica na linha do piso, clica para cima. Enter duas vezes. Esse armário vai ter 1,80 m de altura, então digita esse valor, 1.8. Clica na linha do piso, clica para cima. Vamos descer um pouco o desenho. Enter duas vezes, eu vou pegar esse teto do armário e vou descer 5 centímetros, 0.05. Enter, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos diminuir um pouco o zoom. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Ora, o meu corte aqui dessas duas linhas de construção vai aqui do piso até essa linha aqui superior. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar. Quais objetos serão aparados? Ora, exatamente as linhas de construção aqui em cima e aqui embaixo. Enter para finalizar o comando aparar. Enter eu chamo o comando aparar novamente. Vamos aumentar aqui um pouco o zoom. Eu vou aparar aqui desse ponto até esse outro ponto. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar. Quais objetos serão aparados? Ora, essas linhas aqui que não fazem parte do armário, bem como essas linhas que estão invadindo a porta. Enter para finalizar o comando aparar. Vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho. Vou selecionar essas três linhas do armário. Enter para finalizar a seleção. Eu quero que essas três linhas correspondam à camada blocos. Basta clicar num objeto que esteja nessa camada. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. Vou deslocar essa linha aqui 2,5 centímetros para dentro, então informa essa distância, 0.025, Enter, clica na linha, clica para dentro. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, vou aparar essa linha aqui de fora, vamos dar um zoom aqui em cima, e vou aparar essa linha aqui de dentro. Lá embaixo eu vou fazer a mesma coisa. Enter para finalizar o comando aparar, vamos diminuir o zoom, está pronto o armário. Agora eu preciso inserir aqui a escrivaninha juntamente com a cadeira. Então, para isso, eu vou lá na Ribbon Bloco, botão Inserir. Vou clicar aqui na opção Blocos de outros desenhos. Vou clicar aqui nesses três pontinhos e vou localizar o bloco externo Mesa, Cadeira, Vista Lateral. O link para download desse bloco vai estar disponível na descrição desse vídeo. Vou clicar em Abrir, clica no bloco, cursor na área de desenho, vamos aumentar aqui um pouco o zoom, vou pousar o cursor aqui nessa quina, a hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou deixar aqui nesse ponto. Posso fechar essa caixa de diálogo, vou lá no comando mover, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base. Vou clicar aqui nesse ponto, clico, e aí, em cima do rastreador de objetos, eu vou mover o bloco para a esquerda até o ponto de interseção com a linha guia. Vou clicar aqui nessa posição, posso apagar a linha guia, delete, vamos diminuir o zoom, vamos ver como é que ficou, aparentemente tudo certo. Vou fazer um pequeno ajuste aqui nesse bloco, uma vez que o piso, a linha do piso, ela precisa estar para frente. Então, vou expandir a ribbon modificar, comando enviar para trás, cursor na área de desenho, vou clicar aqui no bloco, Enter para finalizar a seleção e executar o comando enviar para trás. Agora a linha do piso está na frente da linha do bloco. Duplo clique no scroll do mouse. Observando a linha de corte AA,
eu vou enxergar essa torneira aqui em cima, bem como essa outra torneira próxima aqui da saída lateral. Então, para poder desenhá-las, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada hidráulica geral. Vou lá na Ribbon Desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. Vou marcar aqui a primeira torneira, vou clicar aqui no centro e vou marcar a torneira que está lá na entrada do galpão. Também vou clicar aqui no centro dela. Enter para finalizar o comando linha de construção. Duplo clique no scroll do mouse, vamos dar um zoom aqui na entrada do galpão. Vou lá na Ribbon Bloco, botão inserir e vou localizar o bloco torneira 02. Clico, cursor na área de desenho, vamos dar um zoom. Repare que o ponto de interseção não está no meio da torneira, está aqui num canto inferior. Vamos deixar essa torneira aqui. Eu preciso espelhar essa torneira, então para isso eu vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser essa parte inferior, segundo ponto de espelhamento vai ser a parte superior. Excluir objetos de origem? Sim. Vou lá no comando mover, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, eu preciso pegar exatamente aqui no meio da torneira. Para isso eu vou pousar o cursor aqui nessa quina. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, caminho para baixo em cima do rastreador de objetos vertical. Pouso o cursor no meio dessa aresta. A hora que a ferramenta ou snap meio acender, caminho para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando até que o rastreador de objetos vertical se acenda. Esse é o momento de clicar. Clico, vamos diminuir o zoom. Vou chamar a ferramenta ou snap de Enter. Ponto base vai ser aqui a base da porta. Clico. A partir de ponto base, arroba, eu vou subir 30 centímetros, 0.3. Sinal de menor, como eu estou subindo, o ângulo é de 90 graus. Enter. Posso apagar a linha guia, delete, duplo clique no scroll do mouse, vamos lá na lateral do galpão, para inserir a torneira aqui, eu vou lá na Ribbon Bloco, botão inserir, e vou escolher a opção blocos de outros desenhos. Vou clicar aqui nesses três pontinhos, e vou escolher a opção torneira vista frontal. O link para download desse bloco também vai estar disponível na descrição desse vídeo. Basta clicar aqui em abrir, clica aqui no bloco da torneira, cursor na área de desenho. Ferramenta ou snap de Enter. Ponto base vai ser essa interseção aqui. Afasto o cursor a partir de ponto base, arroba, eu vou subir 30 centímetros, 0.3. Sinal de menor, como eu estou subindo, o ângulo é de 90 graus. Enter. Posso fechar essa caixa de diálogo e posso apagar a linha guia. Duplo clique no scroll do mouse. Eu vou começar a fazer o desenho das bancadas. Essas bancadas elas são em metalon. Se eu for aqui no menu de camadas, eu observo que não tem nenhuma camada que eu possa utilizar para colocar essa bancada. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no botão Propriedades de camada e vou criar uma camada chamada metalon. Eu vou tomar como base a camada esquadrias. Então vou clicar sobre ela. Em seguida, eu vou clicar aqui no botão Criar Nova Camada. Clico, vou digitar o nome, Metalon. A cor, no lugar de verde, basta clicar aqui nesse ponto, vai ser a cor de número 63, que é uma cor que eu ainda não utilizei, ok? Vou manter o mesmo estilo de linha e também a espessura de linha. Posso fechar essa caixa de diálogo, vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada recém-criada Metalon. Vou lá na Ribbon Desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. Eu vou marcar aqui o início da fileira de gaiolas, bem como o final. Vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha de construção, duplo clique no scroll do mouse, vamos dar um zoom aqui nessa região. Essa bancada vai estar a 70 centímetros de altura em relação ao piso. Então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0.7. Enter. Clica na linha do piso, clica para cima. Enter duas vezes. Essa bancada em metalon vai ter uma peça de 5 centímetros de espessura. Então vou informar esse valor, 0.05. Enter. Clica na linha, clica para cima. Enter duas vezes, a próxima bancada vai estar a 40 centímetros de distância, então vou informar esse valor, 0.4. Enter, clica na linha, clica para cima.
Enter duas vezes, a espessura da bancada também vai ser de 5 centímetros, 0,05. Enter, clica na linha, clica para cima. Enter duas vezes, a gaiola que vier em cima dessa bancada vai atingir a altura de 40 centímetros. Então eu preciso marcar esse valor, 0,4. Enter, clica na linha, clica para cima. Enter para finalizar o comando de deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Então a linha de construção eu vou cortar aqui dessa linha inferior até a linha superior. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, a linha de construção inferior e superior. E a mesma coisa aqui do outro lado. Enter para finalizar o comando aparar. Enter, eu chamo o comando aparar novamente. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Então essas linhas horizontais eu vou cortar aqui dessa linha vertical para a direita e desta linha vertical para a esquerda. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais objetos serão aparados? Ora, essas linhas aqui, bem como as mesmas linhas lá do outro lado. Enter para finalizar o comando aparar, Enter eu chamo o comando aparar novamente e Enter eu coloco o comando aparar no modo direto. Vou aparar essas duas linhas aqui, vamos lá para o início do galpão, bem como essas duas linhas aqui. Enter para finalizar o comando aparar, Enter eu chamo o comando aparar novamente. Eu preciso aparar essas colunas que ficaram aqui no meio da bancada. Então para isso eu vou selecionar como base do corte essa linha e a linha de baixo. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar. Quais objetos serão aparados? Vamos diminuir o zoom, visualizar toda a bancada. Eu vou aparar aqui desse ponto até esse ponto aqui. Enter para finalizar o comando aparar. Posso apagar a linha de cima, que é somente uma linha de referência. Delete. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Eu vou lá no comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essas 4 linhas selecionadas, Enter, correspondam à camada Metalon. Então basta clicar no objeto que esteja nessa camada. Vamos diminuir um pouco o zoom, vamos subir o desenho. Eu vou colocar mais uma barra de Metalon aqui embaixo para poder reforçar essa bancada aqui de cima. Então para isso eu vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. Esse reforço vai ter 7 centímetros de espessura, informa esse valor, 0,07, Enter, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou aqui no comando linha, cursor na área de desenho, e vou fazer o fechamento aqui na lateral. Enter duas vezes, a mesma coisa lá do outro lado. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse outro ponto. Enter. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, e vou deslocar essa linha 5 centímetros para dentro, 0,05. Enter, clica na linha, clica para dentro, Enter para finalizar o comando deslocamento. Posso apagar essa linha aqui, posso clicar aqui nessa linha, clica no grip, joga para a esquerda. ESC, duplo clique no scroll do mouse, vamos repetir o mesmo procedimento aqui do outro lado, comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0,05. Enter, clica na linha, clica à direita, Enter para finalizar o comando deslocamento, deleta essa linha aqui, seleciona a linha de baixo, clica no grip, joga para a direita. ESC. Essas linhas que ficaram aqui dentro precisam ser apagadas. Então vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto, e aí eu vou aparando com bastante cuidado. Enter para finalizar o comando aparar, duplo clique no scroll do mouse, vamos dar um zoom aqui nessa região. Eu agora preciso desenhar os pés da bancada. Então, para isso eu vou lá no comando linha, cursor na área de desenho, ferramenta Snap-D, Enter. Ponto base, eu vou pegar a projeção desse ponto superior, pouso o cursor aqui nesse ponto, começo a caminhar para baixo, em cima do rastreador de objetos vertical, pouso o cursor nesse outro ponto aqui, começa a caminhar para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Eu vou caminhando até que o rastreador de objetos vertical se acenda. Esse é o momento de clicar. Clico. A partir desse ponto, arroba, eu vou caminhar 50 centímetros, 0,5, sinal de menor. Como eu vou para a direita, o ângulo é 0.
Enter. Ctrl, botão direito do mouse, opção perpendicular, vou ligar aqui no piso. Enter para finalizar o comando linha. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. Esse pé vai ter 10 centímetros de espessura, então vou informar metade desse valor, 0,05. Enter. Clica na linha, clica à direita, clica na linha, clica à esquerda, Enter para finalizar o comando deslocamento. Posso apagar a linha que ficou no centro. Eu vou colocar uma mão francesa para poder dar um melhor suporte nessa bancada. Então, para isso, eu vou ativar o comando polar, vou clicar aqui na setinha de expansão e conferir se eu estou na família de 45 graus. Posso clicar aqui na setinha de expansão novamente, comando linha, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui no meio dessa aresta, clico, e aí a hora que eu tiver um ângulo de 45 graus, aparece o rastreador de objetos da ferramenta polar. No caso aqui, eu estou com um ângulo de 135 graus, que é múltiplo de 45. E aí eu vou ligar aqui na interseção do rastreador de objetos com essa linha de cima. Enter para finalizar o comando linha. Posso desativar o comando polar. Vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho. Essa mão francesa vai ter 5 centímetros de espessura, então eu vou informar metade desse valor, 0,025. Enter. Clica na linha, clica para cima, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Posso apagar a linha do centro, delete. Vou lá no comando aparar, Enter para o modo aparar direto. Vou aparar essa ponta aqui de baixo e bem como a ponta aqui de cima. Enter. Vou lá no comando estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender, base da extensão. Vou selecionar essas duas linhas. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, essa extremidade de baixo e a extremidade de cima. Enter para finalizar o comando estender. Eu posso repetir o mesmo procedimento para fazer a mão francesa aqui do outro lado, ou então simplesmente usar o comando espelhar. Então vou lá no comando espelhar, cursor na área de desenho, seleciono os objetos, Enter para finalizar a seleção. Primeiro ponto de espelhamento vai ser o meio, mid 2, desse ponto aqui, com o ponto oposto. Ctrl, botão direito do mouse, opção perpendicular, vou ligar aqui em cima. Excluir objeto de origem? Não. Vou lá na ferramenta Matriz, cursor na área de desenho. Vou selecionar todo o pé da mesa, juntamente com a mão francesa. Enter para finalizar a seleção. Eu já fiz a distribuição desses pés. Vão ser 21 pés, distribuídos em 31 metros. Isso vai dar uma distância entre pés de 1,55 centímetros. O número de linhas vai ser 1. Clica aqui embaixo. Posso fechar a matriz. Eu vou sumir temporariamente da tela. Vou lá na ferramenta Medida e vou escolher a opção Distância. Vou clicar aqui desse ponto até esse outro ponto. Está dando 5 centímetros, ESC. Duplo clique no scroll do mouse e vamos conferir aqui do outro lado. Vou expandir a ferramenta Medida, opção Distância. Vou clicar aqui desse ponto até esse outro ponto. Também está dando 5 centímetros. ESC. Duplo clique no scroll do mouse. Posso retornar com a minha imagem à tela. Vamos dar um zoom aqui nesses pés que eu acabei de inserir. Esses pés estão na frente das colunas, então eu preciso aparar algumas linhas. Então, para isso, eu vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Vou aparar essas duas linhas aqui. Vamos continuar. Aqui é a mesma coisa. Enter para finalizar o comando aparar, porque essa linha que está aqui, ela precisa ser deletada. Então, seleciono a linha, pressiono Delete. Vou lá no comando aparar novamente, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Vamos continuar. Aqui é a mesma coisa. Aqui mais uma linha para ser aparada. Vou diminuir o zoom. Aqui é a mesma coisa, nesse canto e nesse canto. Vamos dar um zoom aqui. Vou diminuir. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu preciso aparar nesse ponto. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos clicar nessa linha e pressionar Delete. Continuar. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando aparar. Vamos dar mais uma conferida.
Aparentemente tudo certo, eu posso agora inserir as gaiolas. Então, para isso, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada Gaiola Aves. Vou lá na ferramenta Retângulo, cursor na área de desenho, vou clicar aqui nesse ponto, clico. A gaiola ela tem 1 metro de comprimento e 40 centímetros de altura. Então, vou digitar esses valores, arroba 1 metro para x, vírgula 0,4 para y. Enter. Vou lá no comando matriz, cursor na área de desenho. Seleciono a gaiola, Enter para finalizar a seleção. São 32 gaiolas, o espaçamento entre elas é exatamente ao comprimento da gaiola, 1 metro. Clica aqui embaixo. São 2 linhas de gaiola. A distância entre as gaiolas seria de 0,4, só que como eu tenho aqui 5 centímetros de bancada, eu preciso adicionar esse valor. Então, no lugar de 0,4, na verdade, 0,45. Vou clicar aqui embaixo, posso fechar a matriz. Duplo clique no scroll do mouse, vamos ver o que aconteceu na outra ponta. Aparentemente, tudo certo. Para finalizar, eu vou expandir Ribbon Modificar, comando enviar para trás, cursor na área de desenho. E aí eu vou selecionar exatamente a matriz de gaiolas. Enter para finalizar a seleção e executar o comando. Duplo clique no scroll do mouse e vou diminuir um pouco o zoom. Muito bem, com isso nós finalizamos mais uma etapa do corte AA do galpão para avicultura de postura. No próximo vídeo, iremos iniciar o processo de anotação. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações, deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!